Como eu sempre falo, é sempre uma bênção, um privilégio estar aqui, compartilharmos da palavra do nosso Deus e sentir, né, o frio na barriga, a mão transpirar, né? E que isso nunca falte a quem for trazer a mensagem, né? Porque a gente passa a semana inteira refletindo sobre aquilo que Deus quer trabalhar com a igreja dele. E a gente faz parte da igreja dele, né? Então, enquanto aqui o compartilhar é de 1 hora, 50 minutos, 40, né? Depende da condução aqui, né? Com a gente é a semana inteira. É a semana inteira lendo, refletindo, anotando, mudando, e Deus trabalhando ali, falando, e nos constrangendo, e você lendo a mensagem que Deus coloca, vendo a forma correta de agir e sabendo que você não está ali também, e ora mais ainda e busca se fortalecer, e assim vai, né? E então esse momento aqui é um momento muito gracioso em que Deus, como foi dito na liturgia, né, nos mostra o pecado, nos mostra o que e onde estamos errando e também traz o caminho de salvação, o caminho de misericórdia, o caminho de perdão. Convido a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Estamos trabalhando aqui na nossa igreja a família, estamos no mês da família. Ontem tivemos uma celebração maravilhosa de comunhão, né, lá na Vila Industrial, em que pudemos desfrutar de um jantar abençoado, da companhia dos irmãos, né? O pessoal foi embora às 11 horas, 11h30, meia-noite, 1 hora da manhã. Que bênção poder ver a igreja em comunhão. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler de maneira responsiva até o versículo 19. Gênesis 3 até o 19. Vamos ler de maneira responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Pai Santíssimo, Deus glorioso e maravilhoso, aqui estamos, ó Pai, te cultuando, te louvando, te engrandecendo, com a tua palavra, ó Pai, lida, aberta. Estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua santa voz, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para ouvir o mover do teu Espírito Santo, para sermos, ó Deus, agraciados com a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Para sermos agraciados, ó Pai, com o teu evangelho que acusa o pecado, mas que traz, Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu cuidado para conosco, Deus. Prepara a nossa mente, o nosso coração, Pai, como terrenos férteis, ó Deus. Terrenos, Senhor, aptos, prontos, eleitos para receber essa boa semente e que ela venha frutificar, crescer e nos trazer, Senhor, cada vez mais para perto de Ti, Pai. Capacita-nos, ó Deus, a sermos verdadeiramente Teus filhos, Teus servos, pessoas, ó Pai, que amam a caminhada junto a Ti. É assim que nós clamamos, Pai, no nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, Gênesis 3, um capítulo, né, muitíssimo conhecido. Com certeza nós já lemos várias e várias vezes, com certeza nós já ouvimos várias e várias pregações sobre esse momento, né, sobre a queda do homem, como a Sociedade Bíblica traz a intitulação, né? E eu queria compartilhar com os amados hoje, né, o seguinte tema: o pecado que habita em nós e as consequências na família. O pecado que habita em nós e as consequências na família. Na pregação passada, o pastor nos trouxe, né, lá em Romanos, à luz de Romanos, o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos também, né, e o papel dos pais ali também. Como que deveria ser esse relacionamento, essa relação, né, homem para com a mulher para com o homem e os pais para com os seus filhos. Né? E ali foi meditado, foi nos trazido à luz das Escrituras, muito bem explicado qual é o papel de cada um. E aqui nessa formação familiar, né, do primeiro homem, da primeira mulher, eu queria compartilhar com os amados, né, alguns aspectos dessa queda, sobre o pecado que habita em nós e as consequências que isso traz à família. O pecado original está aqui descrito em Gênesis 13, em Gênesis 3. E através desse pecado, todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 3, versículo 23, Paulo vai trazer isso também, que por meio de um o pecado entrou e por meio dessa entrada todos nós estamos debaixo da lei do pecado. Salmos 51, versículo 5, vai dizer que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo de Davi, declarando que ele já nasceu na iniquidade. E isso não tem nada a ver com um pensamento antigo, hoje até totalmente fora de voga, né, em que a igreja ensinava que o problema do pecado original, que o problema desses salmos era a relação sexual. E aí os casais tinham vergonha de fazer, os casais se sentiam intimidados em ter esse momento íntimo que faz parte da criação divina, porque era ali que trazia o pecado. Isso não tem nada a ver, né? Não é o ato que traz em si. Nós sabemos hoje claramente que é o ato fora do casamento. Isso sim é lascívia, isso sim é pecaminoso, né? E não só esse tipo de pecado existe, né? Então, quando o salmista fala que ele nasceu em iniquidade, em pecado, a mãe o concebeu, não é em relação ao ato, mas sim em relação ao pecado original, que foi trazido ao mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, né? E aí tem uma frase do Blaise Pascal, né, em que ele diz assim:
a doutrina do pecado original parece uma ofensa à razão, porém, uma vez aceita, dá sentido total à condição humana, né? Se nós pararmos um pouco para pensar, quando há o questionamento da doutrina do pecado original, né, quando nós colocamos assim, mas por que eu tenho culpa se quem desobedeceu foi Adão? Por que eu tenho culpa se quem desobedeceu foi Eva? Se nós pensássemos um pouco mais a fundo nisso, nós chegaríamos a uma conclusão, né, de que isso não nos ajuda. Porque se você pensar desse jeito e falar assim, a culpa é deles, eu não tenho nada a ver com isso, fala assim, então tá, então por que você peca hoje, agora? Ou seja, né, a conclusão seria ainda pior. Então, se você aceita a doutrina do pecado original, ela, abre aspas, facilita um pouco, fecha aspas, porque fala assim, eles fizeram e aí a gente está na consequência. Agora você fala assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, fala, então tá, então por que você peca? Então, deixaria a coisa, abre aspas, um pouquinho pior. Mas aí, quando você analisa essa questão do pecado original e como a humanidade jaz no pecado, aí você consegue entender por que o ser humano é do jeito que é. Por que nós, seres humanos, somos do jeito que nós somos? Por que, diante de tanta coisa boa, de tanta manifestação de Deus, nós continuamos sendo seres pecadores, né? E aí ele vai nos dizer que essa doutrina do pecado original parece uma ofensa à razão, porque parece não ser lógico que nós venhamos a pagar por uma ofensa que o outro fez, porém, uma vez aceita, dá sentido total à condição humana. Uma vez que você sabe que toda a humanidade jaz no pecado, você consegue entender como que essas atrocidades acontecem no mundo. Como que o ser humano é capaz de fazer tanta coisa horrenda com o próprio ser humano, né? Obrigado, Lucas. Acho que daqui a pouco eu ia dar um tapa nele. Vamos analisar, de acordo com o texto bíblico, né, a ocorrência do pecado original, né, como que ele veio e algumas consequências que ele traz para os relacionamentos hoje dentro da família, né. Volte-se aí para o texto bíblico de Gênesis 3, no versículo 1. Está escrito assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Né? E ali nós vemos já a ação de Satanás, e aí o pastor compartilhou lá no grupo, uma belíssima explicação sobre esse momento aqui, né? Eu não vou entrar a fundo, mas quem não ouviu o que o pastor mandou lá, ouça, né? Assista lá e trata a respeito de quem era essa serpente, como que era essa figura, e por que Eva ficou ali papeando com uma serpente voadora, tranquilamente, né? E aí ele explica lá o que foi esse momento, o que foi esse acontecimento. Mas eu quero trazer aos amados, né, um detalhe que talvez tenha passado desapercebido pelos irmãos, como passou por mim por tantos anos. Percebam que a decisão de Eva em comer o fruto aconteceu antes dela comer o fruto. Toda essa conversa aconteceu antes dela comer o fruto. Ela foi criada por Deus, imagem e semelhança de Deus, assim como Adão foi tirada de Adão, foi criada imagem e semelhança de Deus. O diabo conversa com ela, e aí ela vai lá e decide comer do fruto. Ela decide pela obediência, pela desobediência ao que Deus tinha dito, antes de comer o fruto. Esse detalhe, né, tinha passado desapercebido, pelo menos por mim, por tantos anos, e para mim deixa absurdamente claro, né, e tira do meu coração, da minha mente, toda aquela questão que a gente fica assim, com um pouquinho de raiva de Adão, né? Que a gente, por mais que os pastores preguem, por mais que a gente ouça mensagens falando do pecado original, por mais que a gente ouça mensagens falando que se fôssemos nós faríamos a mesma coisa, às vezes lá no fundinho, né, a gente fica assim, não sei se eu ia fazer não, né? Não sei se eu ia conseguir, né? Porque a natureza era totalmente diferente, né? Eu não estava debaixo do pecado original, eu tinha sido feito ali, imagem e semelhança de Deus, estava no padrão de fábrica, né? Não tinha feito nenhuma modificação. Não sei se eu ia cair, não. Adão e Eva caíram, né? Antes de comer o fruto.
Então isso tira toda e qualquer dúvida que se a gente estivesse no lugar dele não faria a mesma coisa. Que a Eva decidiu comer o fruto antes de comê-lo, né? A decisão veio primeiro. A decisão por desobedecer a Deus veio primeiro do que o ato de desobedecê-lo. E aí Cristo Jesus vai nos trazer a luz de que todo o pecado já acontece no nosso pensamento. De que uma vez que a gente pense em executar o pecado, nós já estamos pecando. Convido os amados aí a abrirem as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, em que Tiago vai deixar muito claro como que acontece esse episódio, como que acontece isso nos corações humanos. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Tiago 1, do 13 ao 15, a palavra vai dizer o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago deixa muito claro como que acontece o caminhar pecaminoso nos nossos corações. Pela nossa própria cobiça que nos atrai e nos seduz, a gente vai lá e executa o pecado que a nossa mente primeiro pensou, depois o nosso coração desejou, e aí nós entregamos o nosso corpo e cometemos o pecado. Isso aconteceu com Eva. Ela viu que o fruto era bem visto aos olhos e desejável para o conhecimento, como a palavra nos diz aqui, e então ela vai lá e viabiliza a queda. Ela propicia a queda, ela traz o caminho, ela pavimenta a estrada para que o pecado venha e tenha o seu domínio estabelecido sobre a raça humana, pela cobiça do próprio coração, né? Percebam, meus irmãos, né, que a serpente, ela não deu o fruto para Eva. O fruto não estava num lugar super inacessível, ele estava no meio do jardim. Ele não estava a alturas elevadíssimas, que aí a serpente, porque tinha asas, foi lá e pegou e trouxe para ela. A serpente só falou. A serpente jogou para ela e falou, mas você não vai ser igual a Deus? Você não pode comer de tudo, Eva? E ela falou, não, não posso. Nesse fruto, Deus falou que eu não posso comer, que não eu morrerei. Não posso nem sequer tocar, senão certamente morrerei. E é interessante esse nem sequer tocar, porque quando a gente olha o texto bíblico, quando Deus fala para Adão, ele dá essa ordem para Adão. E ele não fala nem sequer tocar. Ele fala não comer, não coma, para que não morra. E aí quando Eva responde para a serpente, ela fala, eu não posso comer e nem sequer tocar. Então, muito provavelmente, há um acréscimo ali de Adão. Falou assim, ó, se esse negócio não pode nem comer, você vai tocar para quê? Você não pode comer, então nem encosta nele. Não é nem para tocar. Você não pode comer, por que você vai lá? Né? Você vai tocar para quê, se você não pode comer desse fruto? Deixa lá, nem toca. Né? E aí a serpente vem e joga um papo em Eva e diz, fala, não é que você vai morrer, é que você vai ser como Deus. E ele sabe disso. Aí a palavra nos diz, né, que ela olha o fruto e vê que é desejável para dar conhecimento. De novo, ela não tinha comido. Ela não tinha pegado no fruto. Ela não tinha dado a dentada no fruto. Mas ela olha, cobiça, e aí ela vai lá e pega o fruto. Há uma ilustração, e eu já contei ela aqui algumas vezes, e o pastor também já contou algumas vezes, né, a respeito do burrinho amarrado. Está lá o burrinho amarrado,
Aí o diabo vai lá e solta a corda do burro. O burro vai, come, pisoteia uma plantação inteira lá de alface. Aí o dono da fazenda vê aquilo, dá um tiro e mata o burrinho. Aí o dono do burrinho vê que o burro dele foi morto, vai lá e mata o dono da fazenda que matou o burrinho dele. Aí os filhos do dono da fazenda, que teve a fazenda destruída, vão na fazenda do outro e matam o cara porque matou o pai deles. E aí vira aquela guerra, né, que acontecia muito no sertão no passado, né, das famílias em guerra, um matando o outro. E aí chegam no diabo e falam: diabo, o que é isso que você fez? Ele fala: eu? Eu só soltei o burro. A única coisa que eu fiz foi soltar o burro. O resto, ó, foi eles aí. Eu não atirei em ninguém, eu não comi nada, não pisoteei em nada, só soltei o burro. Aqui nós vemos o mesmo cenário. A serpente não pegou o fruto. A semente não fatiou, não montou um jantar lindo com velas e uma decoração fantástica e falou: Eva, vem cá também, Adão, senta aqui. Não, ela só soltou a semente, falou assim: você não pode comer de tudo? Falou: não, eu não posso nem tocar nesse aí. Não, é mentira. É para você vai ficar igual a Deus. Por isso que ele não quer que você coma. E aí Eva decide e fala: gostei dessa ideia. E aí ela vai lá e toma o fruto e come. Ela tomou essa decisão antes. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Isso quer dizer que a mulher insensata não precisa de ajuda para cometer o mal. Ela não precisa de ajuda para fazer o que é errado. Ela não precisa de ajuda para destruir a sua própria casa. Ela não precisa de ajuda para decidir pecar. A mulher insensata destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Assim como Eva, uma vez seduzida, ela vai e se entrega a esse pecado. E não só come do fruto, como oferece ao seu marido. Se ela tivesse só comido ali, era um problema dela, né? Ela decidiu, ela ouviu a conversa, ela gostou do que ela ouviu, ela decidiu desobedecer a Deus, ela vai lá, come o fruto, e aí ela podia assumir a consequência ali. Falar: beleza, eu peguei, eu comi, eu desobedeci. Mas não, ela pega, come, desobedece e vira para Adão e fala: tó. Não ficou satisfeita em cometer o pecado sozinha. Ela ainda foi lá e fez a oferta ao marido. Eva, onde ela estava, que ela não estava exercendo o papel dela de auxiliadora. A gente não sabe quanto tempo se passou entre a criação e a queda, né? A gente não sabe quanto tempo eles conviveram com Deus todos os dias, no final do dia, conversando diretamente com Deus, até que esse momento aconteceu, né? A gente não sabe também a proximidade entre eles. Se Adão estava meio que ali perto, né, e vendo o que estava acontecendo, mas não estava ouvindo, ou se ele estava um pouco totalmente longe, e aí ele, quando ele chegou, já tinha o fruto comido. A gente não tem esse detalhe, né? Esses detalhes estão explícitos ali na Bíblia. Alguns estudiosos e teólogos, eles vão dizer que Adão estava nessa proximidade, que ele podia não estar ouvindo, mas que ele estava próximo, porque fala que ela tomou, comeu e deu ao seu marido. Então, que dá uma ideia, né, de que foi algo próximo, de que ela não teve que ir lá: cadê Adão? Deixa eu ir lá atrás dele, foi procurar onde ele estava, e ele falou: tá aqui, come aí. Dá uma ideia de que foi algo instantâneo, de que foi algo numa continuidade, né? Dá uma ideia de continuidade. Ela tomou, comeu e entregou para o marido. Mas percebam que a Bíblia deixa muito claro que o diálogo todo foi com Eva. O diálogo todo foi com ela. E ela tomou essa decisão e ofertou ao marido, né? E isso nos levanta essa questão, né? Se Adão tinha uma missão dada por Deus, que era cuidar do jardim, nomear os animais e exercer, empreender a cultura, né? O mandato cultural, e ele levanta Eva como sua auxiliadora, como que esse diálogo aconteceu, né? Como que ela estava lá sozinha? Como que ela não estava lá com Adão auxiliando, né?
O papel dela era estar lá, apoiando Adão, como sua auxiliadora verdadeira. Isso nos traz o pensamento, né, de que quantas vezes isso não acontece nos nossos lares hoje, né? Quantas vezes nós, casais, né, não estamos numa situações ali em que você, mulher do Senhor, né, acaba dando voz à serpente alada, né, dando voz a Satanás e não está auxiliando o seu marido. E em situações em que ele vai exercer alguma coisa na igreja, você não está lá para apoiá-lo. Né? Em situações em que ele precisa ser demandado em atividades que o Senhor o levantou para tomar, o levantou para tomar a frente, o levantou para fazer, a primeira que o ataca, o que o derruba, é você, dentro do próprio lar. Né? Quantas vezes o marido, já tomado do peso que ele tem que cumprir, ele reconhece o que ele tem que fazer, sabe da dificuldade que é, e na hora que vai procurar a auxiliadora, ela é a primeira a falar mal, é a primeira a desencorajá-lo. Né? E aí, já dentro de casa, acontece ali a voz da serpente, acontece ali um compartilhar do fruto do pecado, do fruto da desobediência, e aí o marido já sai de casa desmotivado a cumprir com o ministério que ele tem que cumprir. Dentro da própria casa, ele já tem o primeiro desafio. E aí depois, no exercer o seu ministério, um desafio ainda maior. Porque ele está ali, exercendo a sua função, o seu ministério, mas com a cabeça pensando nos problemas que foram levantados dentro de casa, e esse coração fica dividido, esse coração fica desafiado já ainda na sua própria casa. Se o homem serve a Deus, a mulher também serve a Deus. Primeiro, por agradar ao próprio Deus, e segundo, por agradar ao marido que é fiel. Então, se o marido verdadeiramente se dedica ao Senhor, cumpre a sua missão com o Senhor, exerce os ministérios que Deus colocou nas suas mãos para exercer, a sua esposa tem que ser a primeira a reconhecer isso. A primeira a glorificar a Deus pelo homem de Deus que ela tem do lado dela. E isso aqui é evidente que existem N questões práticas. Por quê? Porque já foi falado aqui também pelo pastor que o primeiro ministério de um homem casado é o seu lar. O primeiro ministério do homem casado é o seu lar. Então, aí depois a gente vai chegar também a falar sobre o papel do homem nessa questão. Toda essa questão funcionava muito bem. Tudo isso era exercido bem por Adão e Eva. Tudo funcionava de acordo com aquilo que Deus colocou para ser funcionado. Após a queda, nós vemos ali em Gênesis 3,16, que vem a punição de que o desejo da mulher será para com o marido e ele te governará. Antes, o auxílio era por prazer, por dedicação, por alegria. Agora é obrigação. Agora tem que ser feito. E ele vai te governar. Como o pastor reforçou e mostrou nos textos bíblicos na semana passada, o papel da submissão feminina ao seu marido e a responsabilidade do marido em ser um sacerdote verdadeiro. Né? Porque ficou muito claro, né, que mulher nenhuma vai obedecer com alegria, vai ser uma auxiliadora com alegria de um homem que é infiel a Deus. Não vai acontecer isso. Ela não vai se sentir realizada com um marido que é infiel a Deus. E aí, então, na fidelidade do marido para com Deus, ela vai ter essa alegria e essa fidelidade em servir ao marido fiel. Não há espaço para condenar a Deus por essa questão. Né? E falar assim, Eva comeu e agora eu estou pagando esse preço, eu estou pagando esse pato. Né? Eva entendeu muito bem tudo que ela havia feito. Eva entendeu muito bem o passo a passo da decisão pecaminosa que ela tomou, de novo, antes de comer o fruto. E aí, quando ela come o fruto e vem as consequências que Deus coloca, e aí nós lemos as consequências, ela entendeu isso muito bem, tanto que quando ela tem Caim, que foi o seu primeiro filho, ela declara, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Ela não se revolta contra Deus, ela entende perfeitamente o que ela fez. E percebam novamente, né? Toda a humanidade começou a se desenvolver, aí sim, depois
de comido o fruto. Adão e Eva, de novo, nós não sabemos quanto tempo levou da criação deles até o momento da queda, mas nós sabemos que eles não tiveram filho nenhum. Nós sabemos que eles tinham uma relação pura, santa, perfeita e nenhum filho. E aí, a partir do consumo do fruto, da prova física, né, do ato físico de desobedecer a Deus, começam a nascer os filhos. Então, daí, em pecado, me concebeu minha mãe. Daí o salmista declara que todos nós já nascemos no pecado. E Eva não diz nada para Deus em revolta. Pelo contrário, ela diz: o Senhor me auxiliou. E agora eu tenho um varão. E agora eu tenho um filho. Mulher sábia é aquela que edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a destrói. Percebam, amados irmãos, que a batalha aqui, ela não foi, como a Bíblia muito bem nos relata, né, contra carne e sangue. Eva não saiu no braço com a serpente. A serpente não pegou na mão dela e falou: vem aqui, você vai comer sim. E aí elas entraram em combate físico ali, e vou comer, não vai comer. Isso não aconteceu. Todo o embate foi psicológico. Toda a luta foi travada no cérebro. Todo o desenrolar pecaminoso foi travado dentro da mente de Eva. Então, o nosso vigor físico, ele tem pouco valor quando se trata de vencer as tentações e de resistir ao pecado e de lutar contra o pecado, né, e de lutar contra o diabo, de resistir às ações malignas. O nosso vigor físico tem pouca influência. Por que pouca? Porque se o seu estado físico está ruim, né, se a sua saúde está ruim, você está muito mais suscetível a pecar. Porque é natural, né? Quando a gente está ruim, a gente está ruim. A primeira coisa que acontece normalmente com nós homens é ficar irritado. Então, você ficou ruim, você fica já irritado. E aí, qualquer coisa que acontece, você está irritado. E é como se isso justificasse alguma coisa, né? Ah, eu estou doente, eu estou irritado, aí eu posso brigar com a minha esposa porque eu estou doente e estou irritado. Não justifica nada. Mas perceba que o fato de o seu estado físico estar debilitado atrapalha o seu estado mental e automaticamente você fica mais suscetível a pecar. Mas a luta continua sendo, como muito bem foi descrito por Tiago, na mente. E aí Paulo vai dizer muito bem, né, no em que nós devemos pensar. Pensar em tudo que é bom, em tudo que é louvor, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é à toa, né? Não é sem querer, não é uma bobagem coach, né? Não, atrai pensamentos positivos que tudo vai dar certo na sua vida. Né? Vai não trabalhar para você ver, né? Vai não buscar para você ver. Se só ficar pensando positivo vai resolver alguma coisa. Não vai. Agora, se você só ficar pensando também no negativo, também não vai resolver nada. Né? Pelo contrário, além de não resolver, você ainda vai ficar pior, né? Porque o pensamento negativo vai te gerar essa constância. E aí, se você tem o pensamento focado em Deus, voltado para o Senhor, voltado para as coisas dele, você vai ser muito mais forte para, ao se ver numa situação dessa, poder escolher o caminho certo. Nós podemos perceber isso, que na maioria das vezes, quando nós caímos num pecado, nós estivemos alimentando aquilo por um certo tempo. Nós estivemos pensando naquelas situações por um certo tempo. E aí gerou a cobiça, e a cobiça deu prazer, deu a geração ali do ato físico do pecado, né? Da situação pecaminosa que foi executada. Mas primeiro foi tudo na mente. Primeiro toda a luta foi aqui. Aí depois que Eva decidiu comer, aí ela vai lá e pega o fruto e come. Ela mesma, com o próprio corpo, com a própria mão, foi lá e fez esse ato. E aí, continuando a análise do texto bíblico, e como se já não fosse uma questão difícil e delicada, né, trabalhar esse assunto da queda feminina, vem a queda masculina, né? Então, se até agora nós homens estávamos, é verdade, fala a Deus, né?
Agora vem para a gente, né? Porque o texto não para ali, né? Eva não comeu o fruto e aí acabou, né? Ela comeu o fruto e deu ao seu marido. E aí, meus amados irmãos, né? Eu evoco de novo que lá em Gênesis 2, 16 e 17, a ordem foi dada para Adão. Deus criou o jardim inteiro, criou Adão, formou Adão, vira para ele e fala: aquele fruto você não pode comer. Ele pega, depois de Eva criada, fala para ela, e muito provavelmente acrescenta o nem tocais. Ou seja, um discurso fantástico, um discurso excelente. Assim, ó, Deus falou que a gente não pode comer desse fruto. E eu vou dizer que você não pode nem tocar nesse fruto. Porque você não pode comer, vai tocar para quê? Né? A ordem foi dada para Adão. Então, se alguém fosse usar de alguma desculpa, seria Eva, né? Eva poderia falar assim, não, Deus, o senhor falou para Adão, não falou para mim. Mas, no entanto, quando Deus vem cobrar, a primeira coisa que Adão fala é a mulher que tu me deste. A ordem foi dada para ele, não foi dada para Eva. Ele é o responsável pela queda. E aí nós vamos olhar o texto bíblico, nós vamos olhar esse diálogo todo que aconteceu ali entre Eva e a serpente alada. E assim como nós questionamos por que isso aconteceu, Eva, que você não estava lá auxiliando o seu marido, nós podemos questionar por que isso aconteceu, Adão, que você não estava exercendo o sacerdócio no seu lar e deixou a sua mulher com esse tipo de diálogo acontecendo e não estava lá. E aí é o que nós falamos um pouquinho antes, né, na fala ali ainda para as mulheres. O primeiro ministério de um homem é o seu lar. A responsabilidade dele com o lar dele é o primeiro ministério. E nós vemos muito claro isso também quando Paulo vai tratar a respeito das características dos oficiais. Ele fala que governe bem a própria casa. Adão, nesse momento aqui, não governou bem a própria casa. A Eva estava numa situação delicada, numa situação tendenciosa, numa batalha mental em que ela escolheria desobedecer ou não a Deus, e ela não tinha o Adão do lado. Ela falou, Adão, você está ouvindo isso? Olha o que ela está falando, Adão. E agora? Me ajuda. Adão não estava lá. Adão não estava lá. Ele tinha o que fazer? Tinha. Ele tinha obrigações a cumprir? Tinha. Mas a primeira missão dele era cuidar da sua esposa. O homem é o responsável pela manutenção do seu lar. Assim como, né, nós temos isso muito claro quando a gente pensa em crianças. Se um filho nosso vai lá jogando futebol na rua, dá-lhe uma bicuda, se for igual aos filhos aqui da Calvário, né? E haja janela para consertar, né? E aí adianta você chegar lá e falar assim, não, foi meu filho, a criança, né? Deus abençoe essa vida, tchau. Adianta? Ela vai falar, legal, é criança. E minha janela? Né? Quem vai consertar a minha janela? É a criança? Né? Não, são os pais. A criança, de fato, foi a culpada. Né? Foi ela que chutou a bola lá e quebrou o vidro da janela do vizinho. Mas a responsabilidade é dos pais. Eles é que vão arcar com aquilo. De igual forma, quem tomou e comeu o fruto foi Eva, não foi Adão. Porém, a responsabilidade é dele. Era dele. Tanto é, volte os olhos aí para o texto, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7. Vamos começar do 6, né? Gênesis 3, versículos 6 e 7. O texto vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eva pegou,
comeu e deu ao marido. Mesmo que isso seja algo rápido, e aí a gente não sabe os detalhes, né? Então a gente não sabe, por isso a maioria, né, dos teólogos, historiadores vão dizer que isso teve uma certa proximidade, né? Algo como daqui e ali, eu comi e falei, né? E entrega ali. Ainda que seja dessa forma, percebam que os olhos só foram abertos depois que Adão comeu. Enquanto Adão não comeu o fruto, não tinha, abre aspas, acontecido nada. Eva tomou o fruto, comeu, não aconteceu nada. Aí ela deu para Adão, Adão come, e aí o texto bíblico fala: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. A responsabilidade era de Adão. A ordem foi dada para Adão. E a partir da hora que ele come o fruto, os olhos são descobertos e eles se enxergam nus. Então ali nós temos várias situações que nós podemos inferir do coração de Adão. Primeiro, o coração dele foi igualzinho o de Eva. A gente sempre brinca, né? Faz aquela piada, né? Ah, a culpa é da mulher, a culpa é da Eva, né? Ô Eva, aí, ó, você que comeu primeiro. Mas o coração dele fez exatamente a mesma coisa. O fruto continuava sendo bonito e agradável aos olhos. O fruto continuava sendo desejoso para dar conhecimento. E aí, a hora que ele vê Eva, que comeu e não aconteceu nada, ele fala, opa, tá resolvido para mim. Ela comeu e está aqui, está em pé, está viva, não morreu. Né? Deus falou, do dia em que comeres, certamente morrerás. Ela comeu e está em pé, está tudo certo. Né? Eu posso comer também, eu não vou morrer. E eu vou ter conhecimento. Tudo aquilo que aconteceu com Eva, aconteceu também com Adão. Não adianta dizer, né, que não, foi Eva que ouviu a serpente. E aí Adão não ouviu, então tem uma mãe diferente. Não tem. Não tem. Quando ele vê Eva que comeu o fruto e estava viva, ele aceita. Prontamente ele aceita. Pega o fruto e come também. A gente não vê nenhuma ação de Adão em favor de obediência a Deus. A gente não vê recriminação de Adão falando o que foi isso que fizeste, mulher, né? Eu falei para você que não era para comer, falei para você que não era nem para tocar. Aí você não só colhe, como ainda come e ainda vem me dar. O que é isso, né? Que loucura é essa, Eva? Né? Minha varoa, minha auxiliadora. É isso que você está fazendo comigo? Não, nada disso. Nenhum discurso desse. Ele imediatamente pega e come. Come. Alguns, né, vão colocar por amor à esposa, por amor à situação. Para mim, eu vejo o que está descrito lá em Tiago. A mesma cobiça, o mesmo olhar, a mesma espera da consequência que Eva recebeu ali da ideia da serpente. Né? Ele viu o fruto comido, ainda foi com mais certeza ainda, porque falou, agora está tudo bem. Eu tenho a prova física, né? Nós homens temos um pouco mais esse lado prático e visual ali. Né? Então, eu vi que pegou, eu vi que comeu, tá tudo certo, não morreu. Né? Então, tudo isso aconteceu. E o coração dele teve o mesmo rodear que Eva, e ele vai lá e come do fruto. E a partir do momento que ele come, eles se percebem nus. Quando Adão come. Moisés, Abraão, Jacó, todos são responsáveis por executar o plano de Deus nas suas vidas, assim como nós o somos hoje. Nós, homens, somos levantados por Deus para executar a obra dele, o sacerdócio dele, o ministério dele, primeiramente nas nossas famílias e depois naquilo que Deus nos coloca para ser feito. Moisés traz desgraça para ele quando ele mata um egípcio com as suas próprias mãos, quando ele fere a rocha. Abraão traz desgraça para sua família, assim como Adão, dá ouvidos à mulher e fala, está demorando a promessa, né? Isaac não está vindo, então vamos lá, vou ter um filho aqui, pronto, resolvi o problema. Né? E está lá o problema até hoje. Palestina e Israel em guerra. Né? Ele toma essa decisão. Sara que decidiu.
Mas quem consumou o ato lá? Foi ele, não foi a esposa. Então ele deu ouvidos, executou e fez. Não foi ela. Situações como a do Éden acontecem constantemente nas nossas vidas. Se a nossa esposa auxiliadora falha no seu auxílio, nós, homens, sacerdotes de Deus, devemos trazê-la de volta ao caminho correto e não cumprir como Adão. E falar assim, é isso, né? Ah, você, mulher de Deus, minha auxiliadora, está aí nesse caminho, aí eu vou gerar confusão para mim, vou gerar problema para mim? Não, né? Vou cumprir, vou fazer. Não. Né? É papel do homem, sacerdote de Deus, trazer para o caminho de volta. E falar assim, ó, nosso padrão não é o bíblico, nosso padrão não é a mensagem divina, nosso padrão não é aquilo que Deus nos ensinou, nos direcionou, nos guia. Então, dentro disso, é o que está acontecendo agora? Dentro disso, o seu pensamento, a sua decisão, aquilo que você está me dizendo, ou aquilo que você quer que a gente faça, está dentro desse padrão? É esse o papel do homem. E nós, homens, né? Muitas e muitas vezes a gente não faz isso. E aí vem um discurso bonito do mundo, né? Que ele diz assim: é melhor ser feliz do que ter razão. Parece bonito, né? Melhor ser feliz do que ter razão. Quando se trata dos aspectos bíblicos, maritais, tem que ter razão, sim. É a única forma de vir a felicidade verdadeira. Porque toda vez que a gente vai por esse caminho, né, é melhor ser feliz do que ter razão, fugindo dos aspectos e preceitos bíblicos, essa felicidade é momentânea, passageira e altamente prejudicial. Você vai ser feliz por aquele momentinho de nada e em seguida vai desencadear um processo terrível na vida do casal. E nós, homens, várias e várias vezes, a gente ouve isso e fala, é melhor ser feliz. Tá tudo bem, vou ficar quieto. Vou ficar calado. Vou deixar passar. E aí a gente fica quieto. Um mês, uma semana, um ano. E se a mulher não falar, a gente continua quieto e tá tudo bem. E não tá nada bem. Não tá nada bem. Que felicidade foi essa, né? Que fugiu ao padrão bíblico e o lar não tá sendo centrado e guiado pela palavra de Deus. E o lar não tá caminhando dentro dos planos e propósitos de Deus para uma família. Que felicidade é essa? As obrigações maritais, por vezes, são destruídas e distorcidas pelo pecado que habita em nós. E, às vezes, nós, seres humanos, nós homens, né, olhamos para as nossas esposas e nós atribuímos a ela fraqueza, frescura, falta de vontade, né? Quantas e quantas situações a gente dá um direcionamento e fala, vamos fazer assim e tal. Aí a mulher, amor, mas não sei o quê. E a gente, nossa, mas que frescura. E isso é uma distorção pecaminosa. Ou, de fato, das nossas esposas, ou nossa. Em que nós não enxergamos as necessidades que elas têm. Em que nós não enxergamos as dificuldades que elas têm, as necessidades que elas estão passando, os problemas que elas estão enfrentando na mente. E nós não perguntamos, não tentamos ver o que está acontecendo na sua mente para que ela traga aquela situação a nós. E isso, homens, né, sempre vai ser necessário. E eu tô rindo por quê? Porque as nossas mulheres, né, elas não falam claramente. Elas nunca chegam e falam, eu gostaria disso, disso e disso. Elas nunca fazem isso. Sempre é algo do tipo, você não está vendo a situação de tal coisa? Nossa, amor, olha esse casal no filme, que bonita a atitude dele, né? Ela não fala, amor, eu gostaria que você me desse mais presentes. Eu gosto de receber presente. Eu não quero um carro, eu quero uma lembrancinha. Eu quero que você vá no mercado e traga um bombom para mim. Ela não vai falar isso. Mas a hora que vocês estiverem assistindo um filme que o cara traz lá, ela vai falar. Ela vai falar, olha que bonito, ai que feliz, olha que legal. Então nós homens, né, nós temos que nos atentar a esse tipo de situação. Porque elas não vão falar.
E aí, se nós estivermos envolvidos, né, com as nossas atribuições, que são legítimas, que são verdadeiras, que são obrigações de Deus, que a gente deve exercer com maestria, com bênção na nossa vida, mas se nós ficarmos olhando só para essas coisas e não olharmos para nossa casa, para nossa esposa, vai ter problema. A gente vai achar que ela é o problema. Não é minha auxiliadora, não me ajuda, não busca, não está aqui do meu lado. Mas e quantas vezes fomos nós é que não a trouxemos para o nosso lado? Quantas vezes fomos nós e falamos, não, deixa, eu faço. O caminho normal masculino é esse. O caminho normal masculino é deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo, eu vou lá e faço e não preciso de ajuda. Quando a gente tem um padrão um pouco melhor, a gente pede ajuda. Mas a gente quer ajuda só na hora que a gente pede. A gente não quer ser ajudado o tempo inteiro. A gente quer fazer, e aí se precisar de ajuda, a gente fala, amor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, me ajuda com isso aqui, me ajuda com aquilo lá. Né? Agora, se o homem não tem, nunca pede ajuda para nada, provavelmente está com problema. Provavelmente tem essa visão distorcida, né, de que tem que resolver tudo sozinho e pronto. E não precisa, não é assim que foi feito. Né? A responsabilidade é nossa, mas a nossa auxiliadora está lá para isso, para nos auxiliar. Né? E aí o nosso jeito normal é esse, ir lá e resolver e fazer. Mas não tem problema nenhum pedir ajuda. E a gente quer ser ajudado quando a gente pede ajuda. A gente não quer ser ajudado o tempo inteiro. A gente quer ser ajudado só quando a gente pede ajuda. Né? Mas se nós não estivermos atentos a essas necessidades das nossas esposas, nós não vamos conseguir fazer essas distinções do que é uma atitude, um pensamento errado, pecaminoso, não bíblico, que precisa ser corrigido, e o que é aquilo que é só a nossa própria vontade, aquilo que nós entendemos que ela deveria ser ou fazer, e aí a gente quer que ela faça, ou seja, porque a gente quer, e não porque é o padrão bíblico para que ela tenha que ser feita. Né? E sempre vai existir isso. Ah, isso é coisa do primeiro ano de casamento. Não é. Isso é coisa do 10º ano de casamento. Não é. Ah, quando tiver 30, acaba. Não acaba. Por quê? Porque ninguém morreu, gente, né? Enquanto tiver o homem vivo e a mulher viva, isso vai acontecer. Não é o tempo que determina isso. São as variações do ser humano, isso é natural. Quando nós nos casamos, não tinha um pensamento de abrir uma empresa. Hoje eu tenho. E para que isso aconteça, muita coisa mudou na minha mente, muita coisa mudou no olhar de como o mundo funciona. E muita coisa muda nela também. E esses tipos de ajustes sempre devem acontecer. O problema começa a acontecer quando essas situações surgem e a gente não resolve. Quando essas situações surgem e a gente não conversa. Quando essas situações surgem e a gente fala, é melhor ser feliz do que ter razão. E aí isso vai se prolongando, prolongando, prolongando. E aí nós temos lares em que o homem tem sua própria vida, seus próprios pensamentos, suas próprias ações. A mulher tem sua própria vida, seus próprios pensamentos, suas próprias ações. Eles se encontram junto à noite para jantar e dormir. Porque nenhum não está dentro da vida do outro. Um não entende o outro. Quando um fala uma situação, o outro não entende nada daquela situação e rebate com uma coisa que o cara responde nada a ver. Como que você não entende isso? Não entende porque não tem diálogo. Não entende porque não foi conversado como deveria ter sido conversado. Não entende porque não houve a ministração ali de sacerdócio em que fala assim, não, vamos nos direcionar aqui. Onde a gente quer ir? Onde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer em Deus, para Deus, e por meio de Deus, fazer a diferença nesse mundo? Como casal, como família. Não tem. E é isso não acontecendo, os conflitos vão surgindo e vão se perpetuando e vão continuando. Né? Nós, homens, devemos entender que se a comunidade local não nos enxerga como um líder cristão, é porque, de fato, nós não somos. Se a igreja que nós congregamos não olha para nós, homens, como um possível líder cristão, é porque nós não somos líderes cristãos. Ou está faltando liderança, ou está faltando cristianismo. Porque todo homem é um líder. Todo homem é um sacerdote.
Todo homem tem que liderar a sua própria casa. E isso transparece. Não tem como você ser um bom homem, um bom sacerdote, um bom líder na sua casa e a sua comunidade não reconhecer isso. É impossível disso acontecer. Porque isso transparece. Quando nós vemos de novo as atribuições dos oficiais, nós vemos o marido de uma só mulher, nós vemos que governe bem o seu próprio lar. Ou seja, são pessoas que já possuem as características de liderança cristã. E aí elas são eleitas. Mas elas primeiro são, para depois vir o cargo. Né? Não é a eleição que os torna líderes. Eles são líderes e a eleição só mostra isso. Só transparece essa liderança que já acontece nos lares. Nós, homens cristãos, nós temos essa atribuição dada por Deus. Primeiro, nós somos um homem de Deus na nossa casa. E isso casado ou não. Ah, isso é coisa para o marido, né? Não. Isso é coisa para o homem. Por quê? Porque um dia vai casar. Né? Davi não vai ser padre. Se ele quiser seguir nessa carreira, ele vai ser pastor. E pastor casa. Né? Então um dia ele vai ser marido. E ele tem que ser um líder desde já. Não é só depois que casar. E isso é um dos valores, né, que a mulher cristã vai reconhecer naquele com quem ela quer contrair matrimônio. Se a mulher cristã olhar para um homem e não ver nele um líder cristão, ela não vai ter interesse em casar. E vice-versa. Né? Se um líder, homem cristão, olhar para uma mulher e não ver nela as características de uma mulher que governa bem ali, que vive na sua casa, que não traz, que não destrói o próprio lar com as próprias mãos, ele não vai querer casar com ela. Ele não vai querer ter um relacionamento com ela. São características dos cristãos. São características de quem segue a palavra de Deus. Todo homem em Deus é um líder. E aí fica a palavra para nós homens, né? Sejamos líderes irrepreensíveis, primeiramente no nosso lar. Exerçamos os nossos dons, os nossos serviços na igreja, o nosso sacerdócio marital, para a honra e glória do nosso Deus. Nós, homens casados, né? A nossa esposa é a nossa prioridade em Deus. O nosso lar é a nossa prioridade em Deus. E nós somos o responsável por mantê-lo no caminho de Deus. Adão e Eva pecaram. Não é um atributo de um ou de outro. Ambos pecaram, caminhando aqui para o fim. Adão tinha o mandamento direto de Deus, o sacerdócio, a responsabilidade de zelar pela sua casa, e ele falhou. Eva tinha a missão de ser auxiliadora, ajudadora, companheira fiel de Adão, o seu marido, e falhou. Porquanto todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos e precisamos nos voltar para a cruz de Cristo e encontrarmos novamente o nosso caminho. Toda vez que nós nos vimos no pecado, toda vez que nós vimos o nosso lar caminhando pelo caminho que não é correto, ao homem é a responsabilidade de trazer de volta e a mulher de reconhecer isso e ajudar. E aí percebe? Os dois vão caminhar para o mesmo caminho. Os dois vão olhar para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus. Os dois vão olhar para a mesma mensagem, que é a mensagem bíblica, e vão se ajudar e vão caminhar. Como pais, o homem e a mulher com seus filhos, os filhos sofrem a consequência dos pecados dos pais. E isso não tem nada a ver com maldição hereditária. Não tem absolutamente nada a ver com maldição hereditária. Isso tem a ver com vida, com prática. Tudo isso são consequências de pecado. Caim teve inveja do próprio irmão, a ponto de ter o desejo de matá-lo. Da onde veio isso? Que exemplo ele tinha de assassinato? Nenhum. Era a primeira família que existia no mundo. Adão, Eva, Caim e Abel. Ele nunca viu um filme em que alguém matava outra pessoa e falou assim,
Então, onde veio isso daí? Do pecado que os pais cometeram. De novo, não é maldição hereditária, é o pecado original que habita todos nós. Então, nós, os que são pais, né, a consequência dos nossos pecados recaem também sobre os filhos. Se o pai e a mãe têm um desgoverno no lar, quem paga o preço? Os filhos. Eu sou filho de pais separados, né? E vou dizer que passei ileso disso? Lógico que não, né? E a separação deles não foi nem um pouco amistosa. Foi bem conflituosa mesmo. Um pecado deles, um erro deles. E eu e meus irmãos pagamos um pouco desse preço, sim. Né? De novo, reforço, né? Não é nada de maldição hereditária, agora vai ter que fazer um trabalho, né, para Deus vir. Não, nada disso. Mas as consequências práticas existem. Né? Todo desgoverno de um lar por pais, né, que pecam e seguem no caminho do pecado, recaem sobre os filhos. Fatalmente recai sobre os filhos. Isso não é pecado hereditário, é prática, é vida humana. Homens, né, sejamos homens de Deus. Mulheres, sejam mulheres de Deus. Cada qual com a sua missão que o Senhor Deus atribuiu a cada um de nós para cumprir, para orientar, para termos um lar abençoado pelo nosso Deus. Senão, ele será justamente a fonte das maiores dificuldades das nossas vidas. Um lar instável e que não vive os preceitos bíblicos é a maior fonte de dificuldades do mundo hoje. E aí no Encontro dos Homens, né, falávamos sobre a situação do casamento, né, do quanto os lares cristãos são atacados, justamente porque toda a sociedade é formada por pessoas. E cada pessoa tem a sua família. E aí, atacando a família, você tem a degradação social montada. Não precisa atacar todas as estruturas. Ataca a estrutura doméstica e dali você vai ter toda a degradação social acontecendo em cascata. Né? Comparando a história do burro, a família é o soltar a corda do burro. Desestruturou ali, você vai ter um efeito em cascata. E aí nós, homens e mulheres de Deus, nós devemos estar sempre atentos a esse papel nosso, atentos ao papel que Deus colocou nas nossas vidas para exercermos. Nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos maridos, nós somos esposas. Nós seremos filhos, cuidaremos de crianças na igreja, seremos exemplos de crianças na igreja. O fato de eu estar aqui representa uma imagem para os adolescentes, para os jovens. E tudo isso é nossa responsabilidade. Como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que querem viver uma vida em conformidade com o Senhor. É essa mensagem que eu queria compartilhar com os amados irmãos nessa noite. O pecado que habita em nós e as consequências nas nossas famílias. Oremos. Pai Santíssimo, Santo e glorioso Deus, obrigado, Pai, por cuidar de nós, Senhor. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado a Deus por nos acusar do pecado, nos mostrar o pecado, Senhor. Nos acusar, ó Pai, mas não como o acusador o faz, não como o diabo faz, para nos deprimir, para nos reprimir, para nos ofender, para nos afastar de Ti. Mas sim, ó Pai, aquela acusação que vem do Espírito Santo de Deus, que não é uma acusação de dor e afastamento, mas sim mostrar o erro e nos trazer para perto, Pai. Obrigado a Deus pelo movimento do Espírito Santo, que não nos deixa pecar em paz, Senhor. Obrigado, ó Pai, por agir no nosso coração, por agir na nossa mente, por estar, ó Deus, cuidando de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Capacita-nos, Pai, orienta-nos, Senhor, para reconhecermos aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos melhorar, Pai, aonde nós precisamos ser firmes, aonde nós precisamos ser mais flexíveis, aonde, ó Pai, nós não estamos entendendo a dinâmica dos nossos lares, dos nossos filhos, das nossas famílias, ó Deus, da comunidade que o Senhor nos trouxe para conviver, aonde nós estamos falhando, ó Pai,
para que tenhamos famílias, ó Deus, que verdadeiramente te louvam, te glorificam, te engrandeçam, declarem, ó Pai, alegremente que possuem um lar que serve a Ti, Senhor. Que possuem um lar, ó Pai, que glorifica o Teu santo nome. Que possuem um lar, ó Pai, que louva a Ti pela existência dele, Senhor. Que não é de pesar, mas sim de aperfeiçoamento, de crescimento, de mover espiritual ali, de alegrias e realizações na Tua palavra, no Teu santo evangelho, no Teu doce caminho, Senhor. Prepara-nos, Pai, como líderes Teus, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para sermos verdadeiramente Teus servos através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, Senhor. Ensina-nos a pensar, Pai, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Ensina-nos, ó Deus, a lutarmos a luta das nossas mentes, para que não venhamos a ser dominados pela nossa própria cobiça, ó Pai, e assim conceber o pecado, trazendo desgraça sobre as nossas famílias, sobre a nossa comunidade, Senhor. Nós queremos, Pai, verdadeiramente glorificarmos a Tua vida através das nossas, Senhor. É assim que nós clamamos, Pai, agradecidos no nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém, Deus.